O evangelista Marcos, no seu capítulo de número 4, e no verso 1, Marcos capítulo 4, e o verso 1, é um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas eu sempre digo que milagre não gera palavra, mas palavra gera milagre. Então depois, a palavra sempre tem um milagre para a sua vida. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, e o verso 1 diz assim: E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar, e havia-se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou no barco sobre o mar e assentou-se, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele dizia na sua doutrina, o verso de número 38, para fazer uma junção para falar desse texto, diz assim: E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que perecemos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande bonança. E ele disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, estamos diante de uma palavra rema, profética, o qual nós, toda vez que lemos esse texto, nós tiramos lições muito valiosas para a nossa vida espiritual. É bem verdade que quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver Jesus diante de duas tempestades. A primeira tempestade é esta, que Jesus, ele está juntamente com os discípulos num barco. A segunda tempestade você vai ver lá em Mateus capítulo 14, que Jesus, depois dele ensinar, depois dele ministrar a palavra, ele dá uma ordem para os discípulos irem, e ele fica, e os discípulos vão sozinhos. Na primeira tempestade, Jesus está no barco. Na segunda tempestade, os discípulos estão sozinhos no barco. Mas o que me chama a atenção é que ambas as tempestades, Jesus sempre chega na hora certa e no momento certo. Essa tempestade do capítulo 4 de Marcos, a Bíblia diz que Jesus, ele começa o dia. E a Bíblia diz que o dia que Jesus começa, ele começa ensinando na beira do mar. E ele começa a ensinar. E esse dia é um dia que Jesus vai enfrentar alguns obstáculos. Mas o dia começou ele ensinando. E o ensinamento de Jesus tem uma pauta. O ensinamento de Jesus, ele vai ter uma base. O ensinamento de Jesus vai ter uma coluna. E a coluna é a fé. Ele vai falar de algumas parábolas. Entre elas, Jesus vai falar da semente, Jesus vai falar do semeador, Jesus vai falar do terreno,
e Jesus vai falar da fé. E quando Jesus, ele ensina, ele entra num barco, ele se assenta e começa a ensinar a multidão. E a Bíblia diz que depois que ele ensina, ele dá uma ordem para os discípulos. E ele diz para os discípulos: passemos para outra margem do mar. A ordem de Jesus é imperativa: passemos para outra margem do mar. E a Bíblia diz que Jesus agora entra num barco. Quando Jesus entra num barco, ele está ensinando dentro do barco para a multidão. E agora Jesus está na parte de trás do barco. Os discípulos entram com ele e começa agora a atravessar aquele rio, atravessar aquele mar, atravessar aquela circunstância que Jesus está dando a ordem. E a Bíblia, eles estão debaixo de uma ordem divina. A ordem de Jesus é: passemos para outra margem, passemos para o outro lado. Por que Jesus está dando uma ordem? Passemos para o outro lado. É porque do outro lado Jesus tinha um grande milagre para realizar. Do outro lado Jesus tinha uma grande cura para realizar. Do outro lado Jesus tinha uma grande tarefa, um grande desafio para realizar. Então ele tinha que chegar do outro lado. Ele convida os discípulos, e os discípulos agora entram no barco e começa a remar. E a Bíblia diz que remando os discípulos, chega em um determinado momento desta trajetória, que a Bíblia diz que uma grande tempestade de vento. É diferente a tempestade de vento com outras tempestades, porque esta tempestade ela vem, e quando ela chega, ela vem para destruir tudo aquilo que está na sua frente. E esta tempestade ela chega aonde os discípulos estavam. Ela chega num determinado momento da trajetória dos discípulos. O que me chama a atenção nesse texto, que a tempestade ela não chegou no início da trajetória deles. A tempestade não chegou no começo, quando eles começaram a remar. A tempestade chegou quando eles estavam no meio daquela situação remando. A tempestade chegou quando ele estava no meio do mar. A tempestade chegou quando eles estavam no divisor de águas da vida dele. E a Bíblia diz que essa tempestade de vento, ela vem e traz pavor, ela vem e traz medo, ela vem e traz desespero. Mas o que me chama a atenção é, quando você olha no capítulo 4, e no verso de número 38, quando eu li esse texto, e eu comecei a analisar qual era o sentido desta palavra, alegrou o meu coração, porque a Bíblia diz que Jesus estava dormindo sobre uma almofada. Quando você olha alguns estudiosos, ele vai dizer qual é o sentido dessa almofada. Essa almofada não aparece na Bíblia por aparecer. Essa almofada não está no texto por estar. Esta almofada, ela tem um grande sentido literal na palavra de Deus. Pastor, que sentido é este para mim aplicar para a minha vida espiritual? Esta almofada era algo que somente uma pessoa poderia estar sentado nela.
esta almofada era algo que somente uma pessoa tinha o direito de estar nela. Quem era, pastor? Era o comandante do barco, era aquele que dava as ordens, era aquele que traçava ao norte, era aquele que traçava as diretrizes para chegar do outro lado. Então, quando eu olhei esse texto, eu vi que Jesus, ele estava dormindo aonde o comandante da embarcação dormia. Pastor, o que é isso? Eu entendo que Jesus, ele está dormindo, mas ele está no controle do mar, ele está no controle do barco, ele está no controle da embarcação, ele está no controle daquela situação. Jesus está dormindo sobre uma almofada. Quer dizer, Jesus está no lugar do comandante daquele barco. Pastor, o que é isso? A tempestade pode chegar, mas Jesus está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Sabe o que é isso? Ele não perdeu o controle da situação, ele está no comando do barco, ele está no comando da embarcação, ele está no comando da trajetória. Eu estou pregando aqui possivelmente para pessoas que estão enfrentando uma grande tempestade, e você começa a indagar e até perguntar: eu estou nesta tempestade, mas eu estou debaixo de uma ordem de Deus. Então por que a tempestade se levantou? Então por que eu estou passando por tudo isso? Então por que uma porta se fechou? Então por que uma enfermidade chegou na minha vida? Parece que o barco vai afundar, parece que você está aí no meio do mar e Jesus não está olhando para você, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O comandante da tua vida, ele está no lugar certo, ele está na hora certa, ele está no momento certo e ele está no controle desta situação. Jesus estava dormindo, mas estava dormindo em uma almofada. Quer dizer, o capitão está no barco, o comandante está no barco, aquele que sabe para onde o barco deve ir, ele está no barco. Ei, a tempestade chegou, mas Jesus está na almofada. O que é isso? Ele está no controle da tua vida. O teu barco não vai afundar, o barco da tua vida não vai naufragar, porque Jesus está na almofada. O que é isso? Ele está no controle da tua vida. Somente o comandante poderia estar sobre uma almofada. Sabe o que é isso? O comandante da tua vida, o comandante da tua história, o comandante da tua família, o comandante do teu filho, da tua filha, o comandante da tua vida está num barco da tua história. Ele está no lugar certo, ele está no lugar ideal, ele está no lugar exato da tua vida. Ei, o comandante está vendo que o vento está soprando, o comandante está vendo que o vento veio e quer copelir a tua vida, o comandante está vendo que o barco vai para um lado, vai para o outro, mas o comandante não está fora da embarcação, o comandante não está em qualquer lugar, ele está sobre uma almofada. O que é isso? Ele está no controle do barco, ele está na direção do barco, ele está no lugar exato. Então alegra teu coração, porque o comandante da tua história ainda está no barco da tua vida, ainda está no barco da tua história. Então o vento pode soprar,
soprar, o vento pode tentar tirar o teu barco da rota, o vento pode tentar tirar o teu barco da direção, mas não vai conseguir, porque há um comandante que está no barco. Pastor, quem é esse comandante? Jesus Cristo de Nazaré. Ele está no barco da tua vida, Ele está sobre esta almofada da tua história, Ele está sobre esta almofada da tua vida, Ele está sobre esta almofada do teu ministério. Jesus estava sobre uma almofada. Jesus estava aonde ficava o comandante do barco. Jesus estava aonde ficava aquele que conhecia de mar, aquele que traçava a rota, aquele que tinha o norte e a direção. Jesus estava no lugar certo, na hora exata, sobre uma almofada. O que me chama a atenção é que mesmo Jesus no barco, mesmo Jesus na almofada, o vento veio, a tempestade veio, os obstáculos vieram. Pastor, mas eu estou dentro do barco, Jesus está comigo dentro do barco, Ele está no lugar certo na minha vida. Então por que isso? Mesmo Jesus dentro do barco, mesmo Jesus em uma almofada, há momentos na nossa vida que a presença de Jesus não quer dizer a ausência de tempestades. A presença de Jesus não quer dizer ausências de problemas. A presença de Jesus não quer dizer a ausência de intempéries na nossa vida. Então mesmo Jesus dentro do nosso barco vai ter tempestade. Mesmo Jesus na almofada da nossa vida vai ter ventos contrários. Mesmo Jesus dentro da nossa embarcação vai ter intempéries. E o que eu faço? Somente acredita, porque o dia de Jesus começou ensinando sobre fé. Somente acredita, porque o dia de Jesus começou dizendo: tenha fé, não pare de semear, semeia. Então a tempestade veio, tenha fé, Jesus está no controle. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. A presença de Jesus não quer dizer ausência de tempestade. A presença de Jesus não quer dizer ausência de problema. A presença de Jesus não quer dizer ausência de intempéries. E qual é a diferença? A diferença é que com Jesus presente, com Jesus na almofada, com Jesus no barco, nós passaremos por essa tempestade e cantaremos do outro lado o hino da vitória. O que me chama a atenção é que a gente lê o texto e muitas vezes só focamos no barco onde estavam os discípulos. Nós lemos o texto e só focamos no barco onde está acontecendo isso. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que juntamente com este barco, aonde estavam os discípulos, aonde estava Pedro, aonde estava João, aonde estavam os demais discípulos, no verso 36 a Bíblia diz: e havia também com ele outros pequenos barcos.
Então não tinha só o barco aonde estava Jesus. Então não era só aquele barco que passava por tribulação de ventos e tempestades. Então não era só aquele barco que estava enfrentando o perigo de morte, não. Mas a Bíblia diz que com ele havia outros pequenos barcos. Agora pense comigo, se o barco que Jesus é o comandante, está sobre a almofada, está no lugar certo, está passando por ventos, tempestades, imagina os outros barcos pequenos, aonde Jesus não está neles. Imagina os outros barquinhos, aonde não tem o comandante que é Jesus. Muitas vezes a gente só murmura, muitas vezes a gente só reclama, mas Jesus está no teu barco, Jesus está na almofada, Jesus está no controle da tua vida. E o barco vai para um lado, o barco vai para o outro, mas você está indo. Jesus está contigo, Ele não deixa você afundar. Uma porta se fecha, mas não falta nada para você. A enfermidade vem, mas Jesus te cura. Agora eu quero que você olhe com esta visão. Imagina os barcos que não tem Jesus na sua embarcação. Se com Jesus no nosso barco ainda vem os ventos, joga o barco para lá, joga o barco para cá, traz medo, pavor, desespero. Imagina os outros que não tem Jesus no barco. Olha a situação. É por isso que muitos barcos, usando uma alegoria, está afundando, está sendo destruído. É por quê? Porque não tem Jesus como comandante do seu barco, da sua embarcação. E eu gosto muito quando eu leio aquele versículo que diz que uns têm tudo e não tem nada. Outros dizem não tem nada, mas tem tudo. Que é isso? Muitos têm dinheiro, têm fama, têm riqueza, têm status, têm privilégios, mas não tem nada. E outros não têm riqueza financeira, não têm privilégios da terra, não têm um nome, amor em muitos status desta vida, mas tem Jesus como a base. Então o vento vem, mas eles estão indo, porque Jesus é o comandante da sua vida. Você que está me vendo, me assistindo, me ouvindo, Jesus é o comandante da tua vida. Manda a mãozinha para cima, bata a palma na tua casa, adore o Senhor aonde você está. O negócio pode estar ruim, mas Jesus é o comandante da tua vida. O negócio pode estar estreito, mas Jesus está na embarcação da tua história. Da tua história, da tua vida. E quando eu comecei a olhar esses outros barquinhos, eu falei, meu Deus, se o barco que Jesus estava, eles estavam enfrentando esta grande tempestade, e Jesus como comandante do barco, Jesus deitado na almofada, que era o lugar ideal, certo, memorial daquele momento, eles estão passando por tudo isso. Imagina esses outros pequenos barcos. Tem muita gente que está pior do que você. Tem muita gente que está pior do que nós. Por quê? Porque não tem Jesus no seu barco. Tem muita gente que nesse tempo de pandemia, de crise, de escassez, morreram.
Alguns tiraram a sua própria vida. Outros, o Senhor levou para si. E você? Você está aí na tua casa dando glória a Deus. Tem alimento para você comer. Tem a paz que excede tudo isso que está acontecendo, é a paz de Cristo. Você tem um refrigério para a tua alma. Então para de murmurar e começa a adorar o Senhor. Porque tem muitos barquinhos aí que está à deriva, porque não tem o comandante que é Jesus Cristo. Mas o teu barco é diferente. O teu barco tem o comandante, que é o comandante dos comandantes, capitão dos capitões, que é Jesus Cristo de Nazaré. Muitos barcos estão afundando porque não tem o comandante na vida deles. Mas você é diferente. O comandante está no lugar certo, na hora certa. E a Bíblia diz que agora os discípulos vão até Jesus. E o que me chama a atenção é, quando ele chega até Jesus, eles começam a dizer: mestre, não te importa? Sabe o que eles estão dizendo? Mestre, não está preocupado? Mestre, não tem nenhum sentimento por nós, porque estamos prestes a morrer. Não te importa que perecemos? Jesus olha para eles. Jesus vai acalmar aquela tempestade, mas Jesus vai deixar uma lição de moral para eles. Porque quando você olha o capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus começa o dia ensinando, falando de fé, falando de semente, falando de terreno, falando do semeador. E para a multidão, Jesus fala com parábolas. Mas a Bíblia diz que para os discípulos, Jesus mostra um mistério. Quer dizer, para os discípulos, ele fala abertamente. Jesus falou de fé para eles. E agora eles no meio da tempestade, cadê a fé? Aonde está a fé? Começa o dia ouvindo de fé, e quando chega na hora que tem que colocar a fé em prática, cadê a fé? A fé não é palpável. A fé não é mecânica. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas acreditamos que ela existe, que vai acontecer, que Deus já está trabalhando. Eu tenho uma palavra para alguém no meio desta tempestade: use a tua fé, porque Jesus já falou que Ele já entregou, que Ele já deu, que a vitória é nossa. Ei, é na tempestade que nós vamos ver a bonança acontecer. Jesus vai, acalma a tempestade, olha para eles e diz: homens de pouca fé, não tem de fé. Cadê a fé? Não ouviste o que eu ensinei pela manhã? Não ouviste o que eu preguei pela manhã? Não ouviste o que eu falei pela manhã? Aonde está a fé agora? Aí Jesus acalma, vem a bonança, traz a paz, a calmaria. E agora eles começam a olhar um para o outro e começam a dizer: quem é este? Quem é este? Quem é este? Sabe o que eles queriam dizer? Eu já vi ele fazer tantas coisas. Eu já vi ele
dar vista aos cegos. Eu já vi ele ressuscitar Lázaro que estava morto. Eu já vi ele curar leprosos. Eu já vi ele cuspir na terra e colocar no olho do cego, e o cego vê. Mas quando se trata de fenômeno da natureza, eu nunca vi. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é Jesus, que está assentado em uma almofada. Esse é Jesus, que está deitado em uma almofada. Pastor, quem é ele? Ele é o comandante da tua vida. Ele é o comandante da tua história. Ele é o comandante do teu ministério. Eu vim aqui hoje para trazer esta palavra simples para o teu coração. Tempestade sempre vai ter na nossa vida, luta sempre vai ter na nossa vida, intempérie sempre vai ter na nossa vida. Mas não esqueça o que Jesus falou para você: tenha fé, tenha fé, porque se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a tua fé vai te transportar para o outro lado do mar, e você vai chegar do outro lado e vai ver o sobrenatural acontecer na tua vida. Guarde esta palavra. Jesus, ele não se assenta na parte traseira do barco somente para ensinar. Não, ele não se assenta em uma almofada somente para estar no lugar do comandante. Não, ele se assentou ali porque ele é o comandante da tua vida, o comandante da tua história, o comandante dos teus projetos, o comandante dos teus sonhos, o comandante das tuas perspectivas de um dia melhor. Erga a tua cabeça. Nós não estamos isentos de crises, adversidades, escassez, tempestade, porta fechada, enfermidade. Mas uma coisa é certa: Jesus conosco, nós chegaremos do outro lado. Pode falar quem quiser, pode jogar pedra quem quiser, pode não acreditar quem quiser, mas Jesus está contigo. Ele é o comandante da tua embarcação. Quem acredita, adore ele, porque ele é fiel. A Bíblia diz, para encerrarmos, ele prende o vento, acalma a tempestade, e a Bíblia diz que houve uma grande bonança. Haverá uma grande bonança depois desta tempestade. Haverá uma grande bonança depois desta luta. Haverá uma grande bonança depois desta crise. Haverá uma grande bonança depois desse vento contrário. Pastor, só não perca a tua fé. Tenha fé e não tenha medo, porque o medo faz você esquecer o que Jesus falou para você de manhã. O medo faz você esquecer o ensinamento de Jesus para a tua vida. Se ele já prometeu, eu sempre digo, Jesus não precisa ficar falando, repetindo como um papagaio, que a promessa é tua, que a bênção é tua, que a vitória é tua. Não, se ele falou uma vez, guarde a palavra, guarde a promessa, guarde os sonhos, porque ele falou, ele é fiel para cumprir na tua vida. Se ele falou, ele não vai voltar atrás. Se ele prometeu, ele vai cumprir.
porque Jesus é o comandante da tua vida. Eu quero orar por você agora. Aonde você estiver aí, não importa o vento, não importa o mar que está bravio, não importa a tempestade contrária, Jesus, Ele disse para você: passemos para o outro lado. Você vai chegar do outro lado, a tua casa vai chegar do outro lado, os teus filhos vão chegar do outro lado, os teus projetos vão chegar do outro lado, os teus sonhos vão chegar do outro lado, o teu ministério vai chegar do outro lado, porque Jesus está sobre uma almofada, quer dizer, é o comandante da tua vida. Aonde você estiver aí agora, não importa a tempestade, não importa o vento contrário, não importa o que alguém que não tem fé disse, não importa a crise, não importa a pandemia, não importa a circunstância, não importa. O importante é que o comandante está no lugar certo da tua vida. Receba, meu Deus, agora, aonde estiver o teu filho, aonde estiver a tua filha, aonde estiver, Senhor amado, oh meu Deus, esta pessoa passando esta tempestade, passando esta dificuldade, passando esta circunstância, passando por esta situação, eu creio, meu Deus, nós vamos chegar do outro lado. O Senhor está na almofada da nossa vida, o Senhor está na almofada dos nossos sonhos, o Senhor está na almofada dos nossos projetos. Receba o toque dele aí agora, 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 receba agora, em nome de Jesus. Receba mulher, receba homem, receba jovem. Ele entra dentro da tua casa, ele toca no teu filho, ele toca no teu pai, ele toca na tua vida, ele está na almofada da tua vida. Receba o milagre. Eu não vejo a hora de te encontrar, eu não vejo a hora de te abraçar, eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Ele está curando aí, receba a cura. Eu não vejo a hora Ele de está acalmando esta tempestade. Ele está dizendo para ti: eu estou no controle da tua vida. Já deu certo, já aconteceu, já é teu, já chegou, em nome de Jesus. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá na alegria ou na tristeza, contigo estarei. Na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei.
não te deixarei. Eu não te deixarei em nenhum momento. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Oh, glória. Eu fecho esta palavra dizendo para a tua vida: além do barco que Jesus estava, os discípulos estavam, não afundou. Os pequenos barcos também não afundaram. O milagre que aconteceu na vida dos discípulos repercutiu na vida daqueles que estavam nos outros barquinhos. Então pega esta palavra. O que Deus fez na tua vida, o que Deus vai fazer na tua vida, vai passar para a vida do teu filho, para a vida do teu parente, para a vida do teu esposo, para a vida do teu pai. O milagre vai acontecer na vida daqueles que estão em volta de você. O milagre vai acontecer na vida daqueles que estão do teu lado. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá andando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Só você que acredita aí na tua casa, de pé, sentado, deitado, não importa onde você estiver, eu declaro que o barco da tua vida não vai afundar. Eu declaro que os teus projetos não vão afundar. Eu declaro que os teus sonhos não vão afundar. E você que pode, vai louvar comigo agora. Pastor, por quê? Porque nós não seremos abalados, porque o comandante está na nossa embarcação. Quem acredita, vem comigo. Quem acredita, salta onde você estiver, adora onde você estiver, glorifica o comandante está. Não seremos abalados. Louve conosco. Não seremos abalados. Nunca vamos desistir. Nunca vamos parar. Sempre vamos louvar. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Por quê? Confiando em nosso Deus. Teu eterno amor. Não seremos abalados.
não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, glória. Glória a Deus. Não seremos abalados, porque o comandante está no barco da nossa vida. Deus abençoe a tua vida que está na tua casa. Deus abençoe a tua família. Não esqueça, no meio da tempestade da vida, Jesus está na almofada. O que é isso? Ele é o comandante da tua história. E por isso nós não seremos abalados. Se o Senhor permitir, essa semana nós estaremos aqui. Não sei se vai ser em uma live ou vai ser presencial para o tanto de pessoas que é por norma e eles exigem que tenha no culto. Mas se começar os cultos presenciais, nós vamos estar aqui adorando a Deus. Se não começar, nós estaremos numa live também, adorando e exaltando o Senhor. Uma coisa é certa, nós estaremos na presença de Deus. E eu digo, se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo na fé, e ele já fugiu de nós. Receba aí, em nome de Jesus.